O empate entre Brasil e Tunísia mostrou que a seleção brasileira definitivamente não está pronta para a Copa do Mundo de 2026. Eu sou a Clay, jornalista em informação, e hoje nós vamos comentar sobre o jogo de ontem da seleção brasileira que finalizou o ano de 2025 e os amistosos que a seleção teria para disputar nesta data. A próxima data FIFA será apenas em março, logo após disso nós teremos a convocação já para a Copa do Mundo em junho, então o Brasil não terá mais muito tempo para treinar e mostrar algo diferente do que já mostrou até agora. Vamos falar sobre o principal jogador, que é o Estevão, sobre a decepção que tem sido o ataque da seleção brasileira e sobre 3 problemas que deixam evidente que a seleção brasileira não está pronta para fazer uma boa Copa do Mundo e quem sabe ser hexa em 2026. Mas vamos começar pelo começo, vamos falar da escalação. O Ancelotti trouxe 3 mudanças em relação ao jogo contra Senegal. A primeira delas, no gol saiu o goleiro Ederson e ele deu lugar ao Bento, né? O Bento, que é goleiro aí do Al Nassr e que também figura nas convocações da seleção brasileira já faz um tempo, foi o titular contra a Tunísia. E depois as 2 alterações foram nas laterais. Na lateral esquerda saiu o Alexandre, entrou o Caio Henrique. E na lateral direita sai o Militão, que foi deslocado para a zaga por conta da lesão do Gabriel Magalhães, e entra então o Wesley, lateral direito da Roma. E essas 3 posições são, na minha opinião, as mais carentes, né, do setor defensivo da seleção. O gol, muita gente critica o Alisson, né? Fala, pô, mas o Alisson, cartinha batida já, né? Pô, tá na hora de ter novas opções aí pro gol. O Alisson já disputou várias Copas do Mundo, parece que ele não é tudo isso. Só que quando o Alisson não está à disposição, a gente sente falta dele. Eu não estou aqui defendendo que o Alisson é um dos maiores goleiros da história da seleção brasileira. Não é isso. Mas hoje ele é o melhor goleiro brasileiro em atividade. Nós gostemos disso ou não. Fato é que, quando ele não está à disposição, os suplentes, os reservas, não passam segurança. O Ederson não passou segurança no jogo contra Senegal e ontem o Bento muito menos. Então, gostando ou não do Alisson, a gente tem que se contentar com ele, porque definitivamente as outras opções que temos até hoje, as que foram testadas pelo menos, não passaram segurança para o torcedor e não tiveram atuações deslumbrantes, certo? E aí, falando das laterais, na minha opinião, são as posições mais carentes de todo o ciclo. Para quem já assistiu a seleção brasileira com laterais como Cafu, Roberto Carlos, Marcelo, também o Daniel Alves, todos esses que foram excelentes laterais, tanto em clubes quanto pela seleção brasileira, quando olha para as laterais da seleção hoje, com certeza se desanima, porque nós não temos nem donos de posição. E aqueles que parecem jogar minimamente bem, também são jogadores que, sinceramente, já foi o tempo deles, né? No jogo contra Senegal, por exemplo, nós tínhamos na lateral esquerda o Alexandre. O Alexandre, que não me entendam mal, ainda joga muita bola ali no Flamengo, mas que não é nem de longe o nome que nós gostaríamos de ter para a lateral esquerda da seleção brasileira. E na lateral direita, o Militão, um zagueiro improvisado, na minha opinião, jogou melhor do que o Wesley ontem, que é um lateral de ofício. Então nós passamos por uma crise de laterais na seleção brasileira e isso com certeza impacta no jogo da seleção. E falando do jogo, né, contra a Tunísia, foi exatamente por conta dos laterais que nós tomamos aquele primeiro gol. Porque se vocês observam, ali o Brasil estava montando ali a sua saída de bola com os 2 zagueiros, o volante fazendo a distribuição, né? E aí nós tínhamos o Wesley e o Caio Henrique já afundados no corredor para tentar armar um ataque, né? Para tentar ali quebrar as linhas da seleção da Tunísia. O Caio Henrique já estava afundado lá na lateral, no corredor esquerdo, e o Wesley aqui pela direita. E quando ele vem e recebe a bola, ele não consegue dominar. 3 jogadores tunisianos o pressionam, e é aí que sai o contra-ataque, vamos dizer assim, da Tunísia, que avança pela lateral direita, o jogador da Tunísia consegue um cruzamento e o camisa 9 da seleção tunisiana consegue finalizar lá pela esquerda e fazer um gol. Então foi um contra-ataque mortal, digamos assim, pela avenida, né, esquerda, porque o Caio Henrique não estava por lá, justamente porque a seleção jogou com esses 2 laterais muito espetados, principalmente nos momentos de saída de bola. A gente viu o Carlo Ancelotti fazer isso, a gente já viu ele jogar com os laterais avançados dessa forma em outros jogos, só que eu acho que isso deixa a defesa muito exposta. E era tudo que a seleção tunisiana queria, era um golzinho logo no primeiro tempo, logo no início da partida. Por quê? Porque ela vinha com uma linha de 5. A seleção da Tunísia jogou um 5-3-2 para se defender. Então era muito difícil que o Brasil levasse perigo, inclusive os momentos de perigo que a seleção brasileira levou, a seleção da Tunísia foram muito poucos, e quando teve a oportunidade, a seleção da Tunísia simplesmente foi lá e fez o seu gol. E isso, inclusive, levanta aí um alerta, certo? Porque a seleção brasileira ontem não conseguiu, na bola, na redonda, não conseguiu se impor diante da Tunísia, que, de novo, não sofreu muito com os ataques da seleção brasileira. Então, diferente do que muito se dizia por aí, o jogo contra a Tunísia foi um jogo difícil, foi um jogo pegado, e o Brasil só consegue empatar esse jogo no final aí do primeiro tempo, porque um pênalti foi marcado ali, uma bola que bate no braço do jogador tunisiano, e aí a seleção consegue empatar com o Estevão no pênalti, certo? E o Estevão bate muito bem, o Estevão tem sido aí uma grata surpresa, porque muito se esperava dele, mas não se esperava que ele desempenharia um papel tão importante na seleção brasileira tão cedo. Vale lembrar que em julho ele se transferiu ali para o Chelsea depois da Copa do Mundo de Clubes, ele recém fez 18 anos e ele tem jogado muito bem tanto pelo clube
quanto pela seleção, sendo o artilheiro da era Carlo Ancelotti. Então o Estevão tem sido uma grata surpresa. Mas aparentemente não tem sido suficiente, porque quando a gente olha para os colegas de ataque do Estevão, Vini Júnior, Rodrigo e Matheus Cunha, a gente vê uma pobreza de ideias. Não falta técnica, mas falta criatividade, falta responsabilidade. Parece que os caras simplesmente não conseguem jogar pela seleção brasileira o que eles jogam pelos clubes, principalmente o Vinícius Júnior, que por conta de tudo o que ele é no Real Madrid, ele deveria ser muito mais também na seleção brasileira. Então, a seleção vai para o segundo tempo com 1-1, que sinceramente resumia o jogo, mas era basicamente isso. A Tunísia, por se defender muito bem e por não sofrer com os ataques da seleção brasileira, quando teve a oportunidade, fez o seu golzinho, então era justo, e a seleção brasileira, pelo tanto que pelo menos tentou, também foi justo que fizesse o seu golzinho. Mas o empate no resultado final ficou ótimo para as duas seleções. A Tunísia, que foi a primeira vez que não perdeu para a seleção brasileira e que manteve a sua invencibilidade, e ficou barato para a seleção brasileira, digamos assim, pelo futebol pobre e paupérrimo que jogou. Mas eu também queria dizer que o Ancelotti aproveitou o jogo de ontem para fazer testes ali dos volantes, tá? E em determinado momento ali no segundo tempo ele retira o Casemiro e o Bruno Guimarães e dá lugar a Fabinho e Lucas Paquetá fazendo o papel de 8. E eu já adianto que esse é um dos 3 fatores que fazem com que a seleção não esteja minimamente pronta para 2026, porque nós simplesmente não temos reservas para a dupla de volantes. Nós não temos um reserva à altura do Casemiro e nós não temos um camisa 8 que entre em campo e desempenha as mesmas funções e a mesma dinâmica que o Bruno Guimarães dá para o meio campo da seleção. O Paquetá ontem não conseguiu ser esse homem e ainda por cima sai manchado desse jogo por conta do pênalti que perdeu, né? Fica o questionamento, por que o Estevão não bateu aquele pênalti, visto que ele do ataque era o que estava melhor no jogo? O Ancelotti responde que é para evitar muita pressão, muita responsabilidade no garoto, inclusive ele confirma que a ordem de que o Paquetá batesse o pênalti veio do banco, foi dele, mas fica aquilo, né? A gente entende que a seleção precisa ter vários protagonistas, esse é o ideal, que o protagonismo seja do time, não apenas de um garoto que recém fez 18 anos. Só que se você tem esse menino, se você tem ele num bom momento, como o Estevão está com a camisa da seleção brasileira, por que não aproveitar o melhor que isso pode te entregar, sabe? Então é compreensível a linha de raciocínio do Ancelotti, mas ela só seria 100% válida se nós realmente tivéssemos outros jogadores em bons momentos, tanto quanto o Estevão está. O que não é o caso, nós não temos Vini Júnior, Rodrigo, muito menos Matheus Cunha e outros atacantes em momentos tão bons quanto o momento do Estevão. Mas enfim, o Lucas Paquetá perde o pênalti, bate o pênalti muito mal, ele deixa para bater ali no último minuto, quase como o Neymar costuma bater os pênaltis dele, e o goleiro também esperou até o último minuto, e aí na hora de decidir como seria a finalização, ele acaba mandando muito alto, a bola sobe, o goleiro inclusive acerta o lado da cobrança, e ele perde a chance de fazer com que o Brasil ficasse à frente do placar, o que seria uma tradução injusta do jogo. Como eu disse, o empate ficou de bom tamanho. Mostrou que a seleção da Tunísia não jogou bola para ganhar o jogo, mas também jogou o suficiente para merecer o empate, e mostrou que a seleção brasileira nem de longe merecia ganhar aquele jogo porque não produziu o suficiente. A seleção brasileira teve mais de 70% de posse de bola e ainda assim não conseguiu levar perigo suficiente para o gol da seleção da Tunísia a ponto de se manter à frente do placar. O resumo que fica é, há muita coisa para ser arrumada nesse time até a Copa do Mundo, mas não há tempo hábil para que isso aconteça. Acho que até por conta disso, o Ancelotti, na última entrevista que deu antes do jogo, falou sobre, quem sabe, uma possível renovação. Porque fica claro que, com o tempo de trabalho que ele teve, ele ainda não conseguiu arrumar o suficiente essa seleção brasileira. Óbvio, a seleção do Ancelotti é muito mais organizada e joga muito melhor do que a seleção dos técnicos que antecederam ele. Só que isso ainda não é suficiente para que a amarelinha chegue aí numa Copa do Mundo com um status de possível campeã. Isso definitivamente não vai acontecer, e se acontecer, vai ser muito mais pela tradição da seleção brasileira do que pelo futebol que está sendo jogado e apresentado nos últimos anos. E aí, pra gente amarrar aqueles 3 motivos que me levam a crer que a seleção não está pronta para 2026, um deles eu já comentei, que é a falta de substitutos ali para os volantes do meio campo. O segundo motivo, eu comentei lá no início do vídeo, que é justamente a carência nas laterais, que é uma posição importante que nós não temos dono e nós não temos nem noção de quem realmente serão os convocados para a Copa do Mundo, porque o Ancelotti anda fazendo vários testes nessa posição e aparentemente sem encontrar respostas satisfatórias. E o terceiro motivo é um motivo que já caiu aí no esquecimento da galera, mas que quando o Neymar se lesionou, ainda no Al Hilal, isso era muito comentado, que é o quê? A falta de um camisa 10. A seleção brasileira hoje joga sem um camisa 10. Não é à toa que o Ancelotti prefere jogar um 4-2-4 do que necessariamente buscar alguém que seja dono ali da 10, dono daquela posição. E o 4-2-4 pode até funcionar contra seleções mais frágeis, mas contra seleções que têm uma organização defensiva maior, como foi o caso da Tunísia, e outras seleções ainda mais fortes, faz falta você ter um cara a mais ali no meio campo, um cara que seja um meia de origem. Faz falta tanto no sentido de compor o meio campo, quanto no sentido de ser o maestro do time, de ser o cara criativo do time. A única criatividade que nós temos no ataque da seleção brasileira hoje é o Estevão. O Rodrigo, definitivamente, quando cai pelo meio, até faz uma jogada ou outra, mas ele não é o cara da função. O Matheus Cunha, infelizmente,
não tem mostrado a que veio, não tem justificado a titularidade aí nos últimos jogos. O Vinícius Júnior também vem muito mal nas últimas datas FIFA, então assim, fica realmente difícil de você imaginar uma seleção brasileira que seja avassaladora, que seja criativa, sem um camisa 10. Nós não temos esse camisa 10 no banco. A única esperança do brasileiro de ter um camisa 10 de origem mesmo seria o Neymar, que está longe das condições ideais e que aparentemente não vai para a Copa do Mundo. Então fica aí a carência nessa posição. E a ideia, a noção de que a seleção brasileira muito provavelmente jogará uma Copa do Mundo sem um camisa 10 e como isso impacta na falta de criatividade desse time, que quando encontrou uma seleção um pouquinho mais cascuda defensivamente, como foi o caso da Tunísia, já não conseguiu quebrar o bloqueio, não conseguiu ser criativa e não conseguiu ganhar o jogo. Mas deixa nos comentários o que você acha, se você concorda com esses 3 motivos que eu elenquei aqui, se você inclusive vê algo a mais, se você discorda, acha que ali nas vésperas da Copa do Mundo a casa vai ser arrumada, enfim, deixa nos comentários a sua opinião. No mais, se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, é muito bom estar de volta e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!